Com certeza já deve ter visto aquele filme onde o personagem tinha um plano perfeito ou uma situação sob controle e as coisas acabam saindo do controle porque ele resolve tomar uma decisão precipitada e isso acaba colocando ele ou o grupo em risco e até às vezes mesmo isso custando a vida dele. Isso é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou começar pelos menos populares, ou aqueles que as decisões elas não são assim burras ou que elas não são tão precipitadas, que tem uma coisa ali que poderia ter mudado o destino do personagem, mas que por causa de uma soma de fatores acaba complicando e culminando no destino dele. O primeiro personagem é o Howard Hamlin de Better Call Saul. Ali o Howard Hamlin, ele é um cara que ele passou o tempo inteiro sendo atormentado pelo Jimmy. Quando ele chega no momento de ter a vingança dele, ele vai até a casa do Jimmy e confronta o Jimmy e a Kim. Só que era um ponto que ele chegou para um desabafo e ele não tinha como saber o que estava esperando por ele. E quando ele percebe que tem o Lalo Salamanca que entra na sala simplesmente e toma o controle de tudo, ele só quer ainda fazer o desabafo dele. E ele não faz ideia de quem é o Lalo. Ele quer desabafar a todo custo e o Lalo toma partido dele. Ele concorda com o que o Howard fala. Então o Howard se sente no direito de defesa. Então ele segue falando até o momento quando o Lalo aparece com o silenciador ali, ele já não tem mais controle da situação. Então, quando ele percebe que ele deveria ter ido embora antes, já é tarde demais. Mas o ponto do Howard é que ele sempre foi um cara que sempre foi muito consciente das coisas. Ele não se colocaria naquela situação ali a troco de nada, simplesmente arriscando a vida dele. É que ele realmente não tinha como saber. Se ele tivesse seguido o que a Kim ou o Jimmy tivessem falado, com certeza o destino dele pudesse ter sido um pouco diferente. Seguindo pro próximo personagem, eu vou falar do Dr. Schultz, de Django Livre. O caso do Dr. Schultz é um caso que já é um pouco mais complexo ali, que aí sim já é um caso que poderia sim ter sido revertido, e só que a soma daqueles fatores onde ele já tinha libertado a Bromilda, que foi o que eles foram fazer ali, ele conhecia como é que o Candy pensava, como ele agia, um psicopata completo. Mesmo assim, o Candy, ele induz o Dr. Schultz a cumprimentar ele, mas aquilo ali era mais como uma forma de humilhar o Dr. Schultz, não que fosse realmente para selar um acordo, era mais pelo caso de que o Candy só é um maníaco e ele queria que o Schultz saísse perdendo daquela ali. Então o Schultz, ele sabendo de todo esse cenário, de todo esse contexto, decide apertar a mão do Candy. Quando ele faz isso, ele saca a arma e dá um tiro no Candy. Só que quase que instantaneamente ele toma um tiro de 12 de volta, porque ali naquele caso ele sabia que ele não tinha ninguém para proteger ele. Ele, diferente do Howard, ele sabia que o Candy era um psicopata, não como o caso do Howard, que ele não sabia quem era o Lalo. Ele sabia que ele ia colocar o Django em maus lençóis ali, que ele não ia ter pra onde correr, mas mesmo assim ele assumiu o risco, vamos dizer, querendo se provar como eu não vou aceitar isso aqui, porque esse cara chegou no limite moral que eu posso aceitar. Agora, indo lá pra The Walking Dead, eu tenho um caso muito importante e interessante que eu gostaria de falar nesse vídeo. A Beth, ela chega no hospital, ela era uma garotinha ainda que tava vivendo o luto dela ali, perdeu a irmã, não sabia se tinha perdido a irmã, perdeu a Judith, perdeu todos os amigos dela, foi sequestrada, passou por maus bocados e ela evolui até certo ponto, e aí o grupo do Rick resolve resgatar ela. Quando o grupo do Rick assume o controle e vai lá negociar a troca dela pelo outro policial, ela simplesmente resolve tomar uma atitude ali que não é nada justificável, porque não tem sentido nenhum ela ter tomado aquela atitude que ela toma, mas que ao meu ver é só uma maneira de ela poder provar como uma pessoa que amadureceu, mas que acabou custando caro pra ela, porque assim que ela saca a faca a tesoura na verdade, pra enfim, matar a Dawn, ela toma um tiro quase que instantaneamente. Isso é uma coisa que assim, ela poderia ter evitado. Já tava feita a negociação, era só virar as costas e ir embora, ninguém ia fazer nada naquilo ali, e já tinha ficado bem claro que ninguém ia fazer nada. Então a Beth tomar essa atitude é bem questionável, ao meu ver. Isso poderia, de longe, diferente das outras situações, no caso do Dr. Schultz e do Howard, poderia ter sido bem evitável no caso da Beth ali, porque o grupo do Rick, todo mundo tinha o controle da situação, tanto é que quando a Dawn morre e a Beth
Veth morre, ninguém faz nada ali, eles ficam em campo neutro. Agora eu vou falar sobre Oberyn Martell de Game of Thrones. E assim, o Oberyn é um dos personagens que poderia ter tido um destino totalmente diferente, mas que ali naquele momento onde ele decide assumir o julgamento do Tyrion como defensor do Tyrion, como campeão do Tyrion, ele não fez aquilo ali para defender o Tyrion porque ele achava que o Tyrion era inocente, não. Era porque ali ele tinha plena certeza de que ali ele ia poder se vingar do Montanha sem nenhum custo. Ali ficava claro para ele de que independente do que ele fizesse no campo de batalha, não ia ter um custo de uma guerra, não ia ter um custo de um julgamento para ele. Então ia ser uma morte limpa, entre aspas, e ele poderia colocar todo aquele desabafo que ele sentia de angústia por tudo que o Montanha fez pela irmã dele, contra a irmã dele na verdade, ele poderia fazer naquele momento. Então quando chegar lá na parte da luta, o Oberyn, ele claramente, ele é muito ágil, ele tem muita vantagem sobre o Montanha, que é muito lento. Ele acaba passando uma lança ali, né, com um veneno, se eu não me engano, na perna do Montanha, e ele derruba o Montanha ali, ele ganhou. Só que ele já começa o combate inteiro, e eu não sei se alguém já contou isso alguma vez na vida, mas ele deve falar umas 10 vezes tudo que o Montanha fez contra a irmã dele. Um show que ele tava fazendo aquilo ali, que não tinha necessidade nenhuma daquele teatro que ele tava fazendo, era só ele acabar o serviço, já que tudo que ele tava fazendo era pra se vingar do Montanha. O objetivo final, ele era derrotar o Montanha e matar o Montanha pra acabar com todas as atrocidades que ele fazia. O Montanha, por ser um assassino, ele óbvio que não ia deixar barato isso. E aí é que vem o erro fatal de subestimar um cara de 2 metros e tanto de altura, com quase 200 quilos, sei lá quanto o Montanha pesa, mas que com certeza o Oberyn era muito mais frágil do que o Montanha. E aí ele acaba pagando o preço ali com a vida, mas porque ele optou por finalizar com o serviço, ele queria só ali humilhar o Montanha e fazer um teatro pra todo mundo ver que ele sentia muita dor pela perda da irmã dele, sendo que isso sempre ficou, acho que muito claro pra todo mundo, porque todo mundo odeia o Montanha, e o Montanha, por ser aliado dos Lannister, ele queria fazer os Lannister também sentirem vergonha daquilo ali. Aí eu vou lá pra Vingadores, Guerra Infinita, onde talvez aqui seja o maior erro, que não envolve a morte de ninguém, mas que no final das contas, lá pra frente, vai acabar resultando no desaparecimento de todo mundo. E pra quem já se ligou, eu tô falando do Peter Quill, resolve tomar a decisão mais absurda de todas, e só que é uma sequência de erros ali que vão acontecendo, e ele poderia ter mudado o destino de todo mundo, mas que por uma decisão impossível, que é até condizente com o perfil do Peter Quill, mas que aquilo ali não era o momento pra ele fazer aquilo. Quando ele chega no planeta Titã, eles resolvem armar um plano, porque o Thanos é praticamente impossível de ser derrotado naquela altura, porque ele já tem boa parte das joias do infinito. O Peter Quill, ele dá a ideia do plano. Quando o Thanos chega ali no planeta, eles vão finalmente executar o plano. Quase dá tudo certo, até que eles quase conseguem tirar a manopla do Thanos, o Homem-Aranha ali num sufoco danado, até que o Peter Quill chega ali e começa a se gabar do plano, começa um monólogo falando que ele que tinha armado tudo, que o Thanos era um perdedor e tudo mais, aquela coisa. E aí a Mantis, ela consegue sentir aquela tristeza e o sentimento de perda do Thanos. Nessa parte, o Peter Quill, ele começa a ficar meio em dúvida, até que o Thanos, ele cita o nome da Gamora. E aí é que as coisas mudam, porque a partir desse momento, o Peter Quill, ele começa a entrar num estado de raiva profunda, e ele quer acabar com o Thanos ali na hora, só que não era o momento daquilo ali. Eles iam ter um momento de acabar com o Thanos, mas não era para aquilo o plano. E até o Drax, que perdeu a família dele por causa do Thanos, teve muito mais controle naquele momento. E aí, por isso que pra mim, essa é a atitude mais infantil e indefensável de todas, porque diferente de todos os outros personagens, eles tomaram aquelas atitudes e pagaram um preço por conta. Eles não envolveram ninguém ali que dependia deles, não foi algo, vamos dizer, bobinho, com exceção do Oberyn, que o Tyrion poderia ter sido executado por causa disso, ele botou tudo a perder, mas de novo, não era por causa do Tyrion. Mas voltando pro Peter Quill, ele simplesmente abriu mão de todo o plano, porque ele sentiu uma raiva ali, um sentimento que ele não consegue controlar, por ele já ter essa impulsividade, por ele ser naturalmente assim. Então
Então, esse é o vídeo. Eu não sei se provavelmente faltou alguma personagem aqui, mas que hoje eu resolvi trazer esses. Se tu lembrou de algum personagem que também tenha tido esse tipo de atitude e acabou colocando a vida de todo mundo em risco e terminando em fins trágicos, ou que ele mesmo tenha tido um final trágico por conta de falar muito ou botar tudo a perder por ser impulsivo, deixa aqui nos comentários. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal.